boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus. Uma mensagem para você. Vamos à glória de hoje. Diga, vamos à glória de hoje. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, pela palavra que o Senhor tem hoje na tua casa, na tua igreja, nesta quarta-feira dos discípulos de Deus. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor está construindo, fazendo discípulos, que são aqueles que o Senhor deseja. O Senhor não deseja somente uma igreja que admira a palavra da tua graça, mas que seja participante da tua graça, e faça com que outros também venham a ser participantes desta graça. Por isso, Senhor, abençoa a palavra de hoje, abençoa a mensagem de hoje que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa e que nunca nos falte esta palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, que esta palavra, que a palavra da tua graça jamais venha faltar para o meu coração, pois é alimento para a minha alma e para o meu espírito, em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, bem forte. Bem forte, agradeça a Ele pela palavra da graça. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Diga: Deus é maravilhoso. Diga: Deus é maravilhoso. O amor de Deus está aqui. Canta comigo. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. Mais uma vez, para ficar bem bonita a igreja. O amor de Deus está aqui. Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, meu Pai. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. Digo, receba esta palavra. Esta reunião é a reunião dos discípulos de Deus. Então o discípulo, ele tem que conhecer as coisas mais profundas. Ele tem que conhecer, em primeiro lugar, que ele precisa vencer o externo, vencer as coisas exteriores e a ilusão das coisas exteriores. Vence a ilusão dos sentidos. Assim diz a palavra de sabedoria. Vence a ilusão da forma que o olho vê e crê naquilo que os olhos espirituais contemplam. Aí está a sabedoria. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, dando prosseguimento à mensagem que nós começamos na semana passada, o apóstolo Paulo nos adverte a este respeito, conforme estávamos falando na mensagem de quarta-feira. E quarta-feira que vem nós teremos outra mensagem muito, mas muito especial. Você não pode deixar de vir. Todas as quartas-feiras, quem quer ser um discípulo de Deus e conhecer as coisas maiores que Deus tem na graça dele, você deve comparecer às quartas-feiras. Não falte não. Efésios 3,16. Paulo diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde? No homem interior. Ora, se ele diz que existe um homem interior, ele está se referindo ao nosso espírito, deduzimos logicamente que existe o homem exterior, que é nosso homem de carne. Você possui duas identidades. Não significa que você possui duas personalidades, mas você possui duas identidades. Você tem a sua identidade carnal, que advém do corpo denso, do corpo físico,
E tem também a sua identidade espiritual, que é a sua verdadeira identidade. Uma dessas identidades é sombra. É uma sombra. A identidade carnal, ela é uma sombra. Ela é ilusória. Tudo que se vê é ilusório. Lembra que nós falávamos isso quarta-feira? Tudo que você vê é passageiro. Tudo que você vê com estes olhos é passageiro, como também estes olhos que veem são passageiros. Um dia deixam de ser. Mas o que se não vê é eterno. O maior exemplo do que se não vê e eterno é o próprio eterno, o grande eu sou, que é Deus. E você então, na sua identidade espiritual, no seu homem interior, é que você precisa crescer. Não é crescer em conhecimentos da carne, em conhecimentos para o homem exterior. Isso pode lhe dar cultura, mas conhecimento mesmo, que vai mudar a sua vida, que vai fazer você ter vida de verdade, vida com sabor, vida com sentido, é quando você crescer em sabedoria no homem interior. Que significa, quando o seu espírito recebe alimento, quando você sabe, como diz a canção que está no CD Sem Igual, quando você sabe quem você é, da onde você veio, para onde você vai. Se eu perguntar a você que vem à igreja do Senhor Jesus Cristo, quem você é, você diz um espírito iluminado, um espírito predestinado, um espírito precioso, um filho de Deus, não é verdade? Se eu lhe perguntar onde você veio, você vai me dizer, eu vim de Deus. Eu vim de Deus, pois o meu espírito foi criado por Ele. Se eu lhe perguntar, para onde você vai? Está escrito que o pó volte para a terra e o espírito volta para Deus. A mensagem, o fio de prata, diz isso aí. Nós mostramos na Bíblia, em Eclesiastes. O seu espírito vai voltar para onde? Vai queimar na danação do inferno? Seu espírito vai passar por algum purgatório? Tampouco. O seu espírito volta para Deus. Então você já sabe isso. E este conhecimento para o homem espiritual, associado a outros conhecimentos, como por exemplo, você saber que o grande eu sou habita dentro de você, é algo maravilhoso. A irmã contou para mim sobre a presença eu sou na sua vida, maravilha. Ela contou para mim a respeito dela, ela declarando essa presença eu sou, não foi? Na sua família, na sua casa. Ela dizendo, olha bispo, que coisa maravilhosa. Eu declarando a presença eu sou, a transformação. Eu comecei a declarar presença eu sou, que eu sou é o nome de Deus, é o nome do Deus que você não vê, mas que está dentro de você. Ela declarando a presença eu sou na casa dela, transformações maravilhosas. Isso funciona, gente, porque você está chamando o nome de Deus. Eu sou significa Deus mesmo em ação na sua vida. O discípulo tem que saber dessas coisas, né? Clama a presença eu sou a qualquer momento. Todas as vezes que Jesus ia referir-se a algo poderoso, a algo muito importante, a algo que iria ficar registrado, ele dizia, eu sou. E esse eu sou, ele estava chamando a existência, trazendo à existência o Deus que estava dentro dele. Porque Deus estava em Cristo, diz 2 Coríntios. E Deus está dentro de você também. Você não pense que Jesus aqui era que Deus desceu e estava andando aqui. Deus estava em Cristo, como Ele está em você. O negócio é que Jesus possuía consciência crística. Ele tinha consciência de que o eu sou estava nele. Então ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Se você pronunciar isso em oração, você não sabe o poder que isso aí alavanca. Eu sou a porta. Você lembra quando havia aquela discussão, quando houve aquela discussão com os saduceus sobre a ressurreição? E ele disse, quem ressuscita primeiro? E Jesus falou assim, olha aqui, vocês não têm como pai Abraão? Ele nosso pai é Abraão. Ele falou, pois é, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele fala, que isso? Você não tem nem 30 anos e você diz que antes de Abraão existir, você já existia? Você não entende nada. Ele estava querendo dizer, antes da presença física de Abraão, eu sou, Abraão já existia no seio do grande eu sou. E consequentemente Jesus também. Então aí, essa palavra eu sou, que Jesus usava, ela é misteriosa. As pessoas leem e não entendem, elas passam por cima. Quando você fala sem conhecimento, eu sou, você está pensando que você está dizendo que você é. Mas o que eu estou me referindo é eu sou com letra maiúscula. É o eu sou.
Não existe você, existe só eu sou. Vê se você alcança o que eu estou dizendo. Fora do eu sou, não existe nada. Só existe algo dentro do eu sou. Eu sou é Deus, você está dentro dele, ele está dentro de você. Então você é poderoso em Cristo e tudo pode naquele que lhe fortalece. Por isso que Paulo trazia estas conclusões. Não existe nada fora de Deus. Ninguém está separado de Deus. Nós andamos separados de Cristo, por assim dizer, como Paulo falava para os Gálatas. Ele fala: vem cá, vocês estão querendo ser justificados na lei? De Cristo vos desligastes. Vocês se desligaram do ensino de Cristo. Mas desligado de Deus você nunca vai estar, porque o todo está no tudo, como o tudo está no todo. E Deus habita em vós. Você é uma partícula de Deus. Sabia disso? Sabia que as pessoas que estão lá fora, tem gente lá fora que é uma partícula de Deus e não tem conhecimento disso. Mas quando ela começa a adquirir a consciência, o eu sou que está nela começa a ativar-se. E o amor, o poder, o consolo de Deus começa a ser ativado nesta vida, e a mente dela começa a ser transformada, conforme Paulo disse em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você vê, quando você começa a ouvir a palavra da graça de Deus, como você ouve aqui, você pode reparar que você passou a ter mais amor. Quem reparou isso? Eu tenho mais amor pelas pessoas. Por quê? O amor de Deus está aqui. O amor de Deus sempre esteve dentro de você, mas com a palavra da graça, a presença eu sou manifesta um amor que de repente você sente um amor pelas pessoas que você até chora. Já aconteceu isso com você? Você está orando assim, você pensar nas pessoas e sentir um amor profundo por toda a humanidade. Não é só por quem você conhece, não é só sentir amor pela sua familhinha, sentir amor pelo seu namorado, pelo seu marido, não, amor pela humanidade inteira. Você olhar para a humanidade, olhar para a situação da humanidade tão destruída por falta de conhecimento, por tantas religiões que não levam a nada, e você sente compaixão. Você já sentiu esse tipo de compaixão? Pela humanidade? Fala, como o povo precisa de conhecer o amor. Quando você começa a sentir esse tipo de compaixão, você fala assim: ah, meu Deus, eu dou tudo para servir ao Senhor, para fazer alguém feliz. Já é o eu sou atuando dentro de você. Mas esse eu sou, ele não está atuando no homem exterior, nunca. O homem exterior, ele é egoísta. Ele quer as coisas daqui, ele só pensa nas coisas da agora, ele quer tudo para agora, ele busca às vezes até Deus, mas por motivos egoístas. Mas o homem interior, ele busca a Deus para servir a Deus. Essa compaixão é que movia o Mestre e Senhor Jesus. Jesus olhava as multidões e se compadecia delas. Diz a Bíblia, né? Que ele falava: são como ovelhas sem pastor. Porque ele sabia que aqueles que se diziam mestres daquela multidão eram homens sem conhecimento, eram homens corruptos de entendimento, eram homens que conheciam, que pensavam que conheciam a Deus, segundo o protótipo deles, segundo o arquétipo que eles montavam de Deus, quer dizer, a ideia deles era o Deus castigador, o Deus que se vingava, o Deus que se irava. E Jesus: esses homens não conhecem a misericórdia de Deus, e quem não conhece a misericórdia de Deus, nem a Deus conhece, porque Deus é amor. E Jesus ficava triste ao ver as ovelhas sem pastor, por isso ele se ofereceu para ser o pastor supremo de todos nós, amém? Então quando você começa a sentir, a ter essa consciência, é sinal que a consciência crística, diga consciência crística, está se despertando dentro de você, no amor, na graça de Deus. E aí você já está começando a vencer o seu homem exterior e crescendo no homem interior. Dá para compreender isso? Eu tenho que falar de coisas mais assim para você na quarta-feira. Amém? Quarta-feira é para o discípulo, não é? Então você tem que começar a entender isso. Deus está operando um poderoso e amoroso trabalho dentro de vós, dentro de cada um de vós, que este trabalho possa ser completado. Paulo dizia assim aos filipenses, quer ver? É bonito isso aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha conhecimento de todos os mistérios, de todas as coisas, e aqueles mistérios que, Filipenses 1, versículo 6,
Aliás, desde o versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. É muito bonita essa carta aos Filipenses. O que não é bonito é esse ventilador aqui que fica jogando fica jogando minha folha da Bíblia para longe. Daqui a pouco está que nem lá no Rio de Janeiro, as folhas da Bíblia estão voando. Filipenses capítulo 1, versículo 3, olha como Paulo se referia a essa igreja e olha a qualidade que ele destacava nesta igreja. E eu declaro que assim sejamos nós aqui em São Paulo, no Rio e em todo o Brasil, amém? Sejamos nós assim a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu me refiro. Filipenses 1, 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele recordava deles e dava graças a Deus. Por quê? Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então Paulo orava por eles, tinha um amor profundo por eles. Por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo se lembrava deles e falava: olha, este povo, desde o primeiro dia até hoje, eles cooperam, eles colaboram, eles fazem de tudo. Eles fazem tudo para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja levado às pessoas. Então Paulo tinha uma boa recordação deles. E é isso que nos dá boa recordação das pessoas. O que me dá boa recordação de alguém? É ver uma pessoa entregue. A pessoa que se entrega, fala primeiro Jesus, primeiro a vontade dele, depois o resto. Infelizmente nós vivemos num tempo, o tempo de Paulo era o tempo em que os homens sofriam pelo Evangelho. Hoje nós vivemos no tempo que o Evangelho sofre por causa dos homens, porque existem homens assim, em púlpitos assim, em altares, que têm a vontade deles, o querer deles na frente de Deus. E a pessoa que tem esse tipo de sentimento, ela é imprestável para qualquer obra de Deus. Só pode servir a Deus aquele que anula o seu eu, e esse é o homem exterior, e põe o seu homem interior na frente, pois Deus só vai usar você no espírito, trabalhando no seu espírito e amoldando o seu ser exterior pelo espírito, para você dar frutos do espírito, que são frutos de Deus. Então você tem que anular o seu ego, matar o seu ego totalmente, para você servir a Deus. Eu não posso estar aqui servindo a Deus, falando para vocês com alguma segunda intenção ou terceira. Eu estou falando isso com vistas a que eu possa, olha o eu no meio, que eu possa vir a conseguir, que eu possa vir a comprar isso, que eu possa vir a ter aquilo outro, que eu possa vir, nem mesmo eu posso pensar que eu possa abrir outra igreja, que eu, nem isso, que nós possamos fazer, porque não sou eu, mas Cristo é que vive em mim. Quando Paulo chegou a essa consciência, ele chegou à consciência crística. Consciência crística. Quando ele chegou, ele um dia falou lá em Gálatas: já não sou eu, mas quem vive. Quer dizer, não é questão de viver no homem interior, exterior. Eu nem mais vivo, é Cristo quem vive em mim. Então Paulo se entregou totalmente à vontade de Deus. Amém? É uma vida que às vezes leva a certos sofrimentos, mas a comunhão com Deus, quanto mais perto dele, você sabe que muito melhor é. E quanto mais você se dispõe a ser discípulo, mais perto você está. Porque Deus vai revelar coisas a você que Ele não vai revelar para outros que não querem ser discípulos. É ou não é verdade? Então, olha o que Paulo diz aqui. Versículo 6, agora, este que eu quero dizer para você. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a obra que foi, Deus começou uma obra em cada um de vocês, desde aquele dia que você colocou os pés aqui pela primeira vez. E você veio de repente, por um dia, eu vim por outra coisa, mas você não sabia, Deus estava trazendo você, para lhe ensinar o amor, a graça dele. Mas para quê? Para você ficar com isso guardado? Eu sou tão feliz, agora eu não preciso mais fazer sacrifício, eu não preciso mais fazer aquelas loucuras que eu fazia ali. Para isso? Não. Para isso não. Só para isso não. Para isso também. Mas principalmente Deus lhe dá graça e amor para que você fale assim:
Graças a Deus, eu tenho sido muito abençoado com esta graça. Preciso também de abençoar outras pessoas que estão sofrendo. Amém? É para isso que Deus quer, é isso que Deus espera, é o que Deus deseja. Amém. Amém? Então, o homem interior é o único que existe. O homem interior é o que é. O homem exterior, ele não é. Ele é passageiro. Homem exterior, vocês já estão entendendo o que eu estou falando. Quando eu falo homem exterior, eu me refiro à carne. E o homem interior homem exterior homem interior, espírito. Então, o homem exterior, ele não é. Ele é uma ilusão. Ele é uma passagem aqui nessa terra. Concorda comigo? Porque quantos anos dura um homem, segundo a carne, uma mulher? Eu, por exemplo, vou viver 168. Eu não sei se 168 ou 186 servindo ao Senhor. Vocês ficam rindo porque vocês são saras. Eu caí, mas você olha para mim e ninguém diz que eu tenho a idade que tem. Vai passar dos 100, eu recebo essa palavra. É só você determinar isso aí. Determina isso aí para você ver e declara a presença eu sou na sua vida. Você vê que saúde de ferro que você vai ter. Se você ainda mais disser assim, eu quero ter vida para te servir, muito mais vida Deus vai lhe dar. É ou não é verdade? Mas vida longa. Agora, vida longa com felicidade e satisfação. Você, com 90 e tanto, você vai estar querendo viver mais. Você sabe por que a pessoa não tem vontade de viver? Porque ela não vive para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Guarda isso. Agora, se você tem o desejo de servir, quanto mais idade você tem, mais jovem você fica. Mais vontade, mais garra, mais desejo de você servir as pessoas. E mais Deus coloca chama de vida dentro de você. Então, o homem, como eu estava dizendo, o homem exterior, que é o que há, carne, vive aí uns 150 anos. A média não é essa não, mas estão falando aqui para nós que somos da fé. Agora, e o homem interior? Quantos anos você deve ter? Vixe! Quantos anos você deve ter? Incalculável. Porque a Bíblia diz, uma vez Deus estava altercando com Jó, e Jó estava falando, Deus, querendo discutir com Deus, Deus falou assim, rapaz, conta o número dos seus dias que você não pode nem contar. Você se lembra quando eu estava construindo o universo, fazendo todas as coisas? Você lembra quando eu fiz as estrelas? Você lembra quando eu fiz os mares e tudo? E Jó falou, já ficou assim. E Deus falou sempre para ele, você se lembra, porque naquele tempo já eras nascido, e grande é o número dos seus dias. Quer dizer, em espírito, Jó já existia. Você já existia em espírito no seio de Deus, antes da formação do mundo. Então, e também você é eterno. O seu homem interior, ele não morre. Por isso a morte é a maior mentira que existe. A maior ilusão é a morte. Só acredita na morte aqueles que vivem para o homem exterior, aqueles que vivem para o que é passageiro. Mas quem vive para as coisas interiores, sabe que aqui você está num corpo de passagem, mas você não é isso. Você é um espírito e você vive para sempre. Só o homem interior que entende essas coisas. Só o homem interior é o que é. O homem exterior, ele é apenas uma sombra. Amém? Então coloquei algumas coisas aqui para falar para vocês. Primeiro, a vitória sobre doenças e problemas financeiros. Doença, problema financeiro. Você sabe qual é a causa das doenças? De problemas financeiros também? É a vitória do exterior sobre o interior. É quando a carne vence ao interior. Quando a carne está mais forte do que o espírito. Isso é derrota. É aí que Deus fala, quando você se sente forte, é que você é fraco. Quando você se sente fraco, é que você é forte. Quando você é fraco em carne, diz, Senhor, nada sou tudo só em Ti. Então o espírito está forte.
Então aquele que pensa ser fraco, forte é. Agora aquele que se acha, tem gente que se acha. Tem gente que acha que pode viver sem Deus. Tem gente que acha que pode viver sem congregar, ou congregando pouco. Tem gente que pode andar, pensa que pode andar sem fazer a vontade de Deus e ser feliz assim. Então a pessoa que está com o exterior, ou seja, a carne, em maior atividade do que a parte interior, que é o espírito, ela vive com doenças, vive com problema, vive com problemas financeiros, com doenças. Por quê? Como diz Efésios capítulo 3, versículo 17, você vai ver, a pessoa, não abre agora não, a pessoa que vive segundo o homem exterior, ela vive criticando as pessoas, ela olha para as pessoas sempre para ver o defeito, para ver o que a pessoa tem de ruim, e não somente, ela não se contenta só em ela pensar isso, já é um mal, mas ela leva para as outras. Ela faz questão de falar para as outras pessoas coisas que ela não deveria nem pensar. E aí ela já vai derrotada. Aí ela já perde. Aí ela já anda em derrota. A pessoa que só vê coisas negativas nos outros só anda em derrota. A pessoa que abriga ira, a pessoa que abriga ódio, a pessoa que abriga uma crítica contra o outro e que vê os outros com maus olhos, ela já está mal e vai trazer consequências físicas para ela, vai criar uma atmosfera ruim em torno dessa pessoa, porque ela está com o exterior vencendo o interior, e não pode, o interior tem que vencer o exterior. Por isso o título dessa mensagem é A Vitória sobre o Exterior, que você tenha vitória sobre a sua carne. Quem recebe essa palavra entende. Vamos ver o que Paulo fala? Efésios capítulo 3, versículo 17. Então o discípulo tem que cuidar disso, né? Porque a primeira lição, a ninguém conhecemos segundo a carne. É a primeira lição do discípulo de Cristo. De agora em diante, a ninguém conhecemos. Você sabe essas pessoas que só falam de carne? Só sabe das coisas da carne? Não, porque está acontecendo isso, porque o fulano tem aquilo, fulano deixou de ter aquilo, fulano era rico, fulano ficou pobre. Isso, elas só cuidam das coisas da carne. São pessoas insuportáveis de... Bom, que quem está na senda, na estrada, no caminho querendo ser um discípulo de Deus, querendo crescer nas coisas espirituais, é dose para leão você conviver com pessoas que só pensam nas coisas exteriores, né? Não é ou não é? Não é verdade? Tem gente que só sabe criticar, só sabe falar mal, está sempre vendo o lado ruim das coisas, está desconfiando de tudo, de todos. Então quer dizer, uma pessoa que ela não está em paz com Deus, nem está em paz com a vida. E tem muitas pessoas assim. Você deve procurar ter muita compaixão das pessoas que assim são, ter compaixão por elas, mas não, você não deve fechar com essas pessoas nada não, porque não são boas companhias para você, porque não são pessoas que estão sofrendo e que estão errando por ignorância, são pessoas que sabem da verdade, mas elas estão vivendo na carne, porque querem viver na carne, sabendo que não deveriam viver na carne. Estão compreendendo o que eu estou falando? Tem pessoas assim, que conhecem a verdade, mas não andam na verdade. Então essas pessoas você deve ter compaixão dela, paciência, mas nunca você deve estar muito perto dessas pessoas, porque elas atrasam muito a sua vida, e Deus quer que você evolua, que haja evolução. Compreende o que eu estou falando? Quem compreende o que eu estou falando? Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Uma coisa é você conversar com a pessoa que é ignorante da palavra da graça, ignorante das coisas de Deus. Então você sabe que ela pode cometer uma série de impropérios, palavras, fala um monte de besteira, mas você não leva a sério. Mas quem conhece, sabe que deveria já estar dando frutos e não está dando, vivendo como retardatário, você não pode ficar muito com essa pessoa, senão você também passa a ser um retardatário. Deveria estar lá na frente, fica andando para trás. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que avançam para a salvação. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos a Efésios capítulo 3, versículo 17. Eu não digo para você que essa reunião é diferente das outras. A gente tem que falar essas coisas. Você não quer ser um discípulo de Deus? Sim ou não? Discípulo de Deus? Discípulo de Deus é uma coisa que muito honrosa, né? É uma coisa muito séria. Então tem que conhecer as coisas direitinho. Paulo diz em Efésios 3,17 assim:
Ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Você vê que é tudo por dentro, né? Coração, que ele diz aqui, o homem interior. Estando vós arraigados, quer dizer, enraizados, e alicerçados em amor. O amor é o primeiro, é o alfa e o ômega, né? O amor. A fim de poderdes compreender com todos os santos. Quem é santo? Esse que está do seu lado aí. Qual é a largura e o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, amém? Que excede, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então a plenitude de Deus tem que encher o seu coração. Amar como Jesus ama, como Jesus amou, compreender as pessoas, saber o que é conveniente, o que não é conveniente. Você não pode ser como essas pessoas que vivem na igreja: pastor, eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Não, você tem o grande Deus dentro de você, e Deus lhe dá discernimento, dá régua e compasso para você traçar, dividir, saber o que você deve fazer e o que não. Se você precisa de uma orientação, num caso mais sério, nós estaremos sempre aqui à sua disposição. Mas você tem que ter uma coisa que Deus dá: discernimento. Diga, discernimento. Você tem que ter discernimento. Você só vai ter discernimento se você estiver tomado pela plenitude de Deus. Então você vai saber direitinho que você tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Questão de ser equilibrado e questão de ter discernimento quando a pessoa está tomada da plenitude de Deus. E isso se dá no espírito do indivíduo, no espírito da pessoa. Ainda em Gálatas, capítulo 4, versículo 17, aqui a palavra tem que ser entendida com profundidade. A palavra que tem que ser entendida com profundidade. Paulo diz assim, porque a versão é péssima, viu? A tradução aqui é errada, errônea, porque Paulo vai falar uma palavra que, se fosse exata, ele estaria contradizendo o que ele está dizendo. Veja bem, porque ele diz assim: isto vem cá, os efésios eram de Éfeso, ilha de Éfeso, na Grécia, né? Na Grécia, né? É aquela região dali, não é? Eles eram judeus, hein, gente? Grego é judeu? Responde para mim. Não, fala, pode falar sem erro, sem medo, Não, se é grego não é judeu. Então, todo aquele que não era judeu era chamado o quê? Gentio. Então os efésios eram o quê? Gentios. Então vamos ver que a tradução está errada? Olha como é que eu estimulo, através da palavra do conhecimento, eu estimulo você a pensar. Vamos ver como é que a tradução está errada. Paulo estava falando para gentios, que eram gentios, porém, que receberam a Jesus como Salvador. Paulo era apóstolo aos gentios, não é? Então ele disse: isto portanto digo, e no Senhor testifico. Vamos ver o que ele diz? Eu falei Gálatas? Falei? Então foi meu homem exterior que falou, Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, versículo 17. Isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda o quê? Mas os efésios não eram gentios? Ele quis dizer que não andem vocês como aqueles que não conhecem a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A tradução é horrorosa, porque como é que Paulo está falando assim? Ô gentios, você não pode andar como gentios. Quem compreende? Quem entende? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele que dá essa revelação para a gente. Imagina você ler o texto sagrado. É um texto sagrado, mas acontece que está mal traduzido, e você tem que ter entendimento para entender que está mal traduzido. E você vai ver outras coisas. Mas ele está dizendo aqui
que nós não podemos andar na vaidade dos nossos próprios o quê? Pensamentos, de você achar que você é alguma coisa fora de Deus. Você não é nada fora de Deus. Diga, eu não sou nada fora de Deus. Tem alguém que vai dizer, eu não é bem assim. Bem que fora de Deus eu sou alguma coisa. Aí que é a grande ilusão que o homem se ilude. Fora de Deus você não é nada. Você só é em Deus, porque só Deus que é. Amém? Obscurecidos de quê? Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Ele não sabe que a vida de Deus está neles. Que coisa horrível, hein? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, quer dizer, a pior coisa que pode haver é você tornar-se insensível à voz de Deus, porque Deus fala com a gente, mas tem gente que se torna insensível e já não é capaz de discernir nem quando Deus fala. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, quer dizer, andam segundo a carne, separados do Espírito, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, quer dizer, viver segundo o externo, viver segundo a carne. Ele disse, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido. Tem gente que escuta, mas não ouve. Tem gente que escuta, mas não ouve, mas não deixa entrar. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes o que, gente? Instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que é o homem exterior, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então Paulo está dizendo, eu rogo para que vocês andem segundo Cristo, vencendo a ilusão do externo, vencendo a ilusão do exterior, vencendo a ilusão da forma, vencendo a ilusão do egoísmo, e entendendo que só há um que há, o grande eu sou, que é Espírito, que no seu Espírito está. Paulo está dizendo, vivam em Espírito, sirvam a Deus em Espírito, andem segundo o seu ser interior, que é a sua verdadeira identidade. Amém? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, gente. Nós todos não estamos em Cristo. Então, se eu falo a mentira para ele, eu estou mentindo para mim. Se eu lanço mal para ele, eu estou lançando mal contra mim. Meu Deus, se todo mundo entendesse isso, as coisas seriam bem mais fáceis. Nós somos membros uns dos outros. Diga para o irmão que está do seu lado, somos membros uns dos outros. Eu entendo que você faz parte de mim. Diga para quem está do seu lado aí. Vamos lá, diga para quem está do seu lado. Eu entendo que você faz parte de mim. E eu faço parte de você. Amém? Irai-vos, mas não pequeis. É impossível que você não tenha momentos de ira, vestido com esse troço de carne aí. É ou não é verdade? Porém, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe essa ira abrigar-se no seu coração, que essa ira logo vai embora. Vem, mas que ela vá. Nem deis lugar ao diabo. E os senhores tradutores colocaram diabo com D maiúsculo. Eles gostam. Hein? Nem deis lugar ao diabo é a tradução de quem quer botar medo nos outros, como a Igreja Católica fez a sua Septuaginta. Esse diabo aqui é carne, gente. Não deis lugar ao homem exterior, não deis lugar à carne. Vença o homem exterior. Amém? Tenha vitória sobre ele. Não é dar lugar ao diabo, um ser que vai entrar na sua vida, se você é membro do corpo de Cristo.
Então está vendo que a tradução é falha. Então vem os irmãozinhos a ver, bicho, mas está escrito na Bíblia. Não, mas está errado. Mas como o senhor diz isso? Está escrito, mas está errado. É como? O Espírito nos ensina. E explicação mais eu não dou. Se Deus revela, revela. Se Deus não revela, não sou eu que vou revelar. Eu só posso instruir. Mas revelar, só quem revela é Deus. Amém? Aí Paulo vai dizendo, para você vencer o exterior. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca, aí tem que ter muito cuidado. Aqui é que o negócio pega, porque é difícil. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ai, bispo, ontem eu falei um palavrão. Depende da intenção, dá até rima, palavrão e intenção. Às vezes você fala um palavrão. Eu conheço pessoas aqui em São Paulo. Esse dia eu estava conversando com a vizinha nossa, xinga, mas nenhum xingamento dela é ofensivo. Você sabe a pessoa que fala aquela palavra? Eu não vou falar aqui para você, mas que fala, ainda mais que às vezes a descendência da pessoa é aquele pessoal que fala assim, um palavrão com facilidade, mas não é falando, depende da intenção. Você não vai ter intenção de falar mal, entende? Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, diga amém. E sim unicamente a que for boa para edificação. Diga uma palavra boa para edificação para o irmão que está do seu lado, em nome do Senhor Jesus. Diga uma palavra boa para ele. Diga: você é abençoado conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quem deseja transmitir graça a quem chegar perto de você? Quem deseja? Quem deseja ser guiado pelo Espírito de Deus? Fique de pé então no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Mas eu não terminei. Tem que terminar? É a semana que vem, gente, quarta-feira que vem. Eu tenho que deixar. Não, eu não vou correr com isso aqui não. Não vou correr não, né? Tem alguém com pressa? Nada, pressa para aprender? Está aqui, no meu esboço, eu tinha mais coisa para falar. Vou parar aqui. A gente faz a vitória sobre o exterior, parte 3, semana que vem. Vamos devagarzinho. Amém? Com toda a tranquilidade, com toda a paz de Cristo que está no nosso coração. Olá, amigos, ouvintes. Quem está falando é Renato Suete. Eu gostaria de conversar com você sobre uma ajuda que você poderia nos dar para fazer este trabalho. Para levar este trabalho, nós necessitamos de tempo. O irmão Clério dedica grande parte do seu tempo para colocar as mensagens com todo carinho para você, mensagens nossas. Isso demanda também um custo. Se você quiser nos ajudar com a quantia que você sentir em seu coração, está aí o Banco Santander, agência 2284. A conta corrente é 0200 4995.3. Em nome de Antônio Renato Suete Lima, conforme está escrito aí para você. Que Deus abençoe, que Deus possa tocar o seu coração para nos ajudar.